Olá, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Ricardo e eu estou aqui para trazer para vocês essa live. Eu sei que você anda lendo, que é sobre o livro da Juni Lessa Freire. Nós estamos aqui para receber a Juni, então eu vou passar rapidamente a fala para o Samuel, depois vai a Adriana, os nossos focais do Elo Digital, e depois fica aí com a Juni. Então, é isso. Samuel, é com você. Beleza, valeu, Cristiano. Boa tarde, boa noite a todos, né? Sou Samuel Alves, estou atualmente estou atuando como focal nacional do Elo Digital, junto com a companheira Adriana. Sou do Acre, aqui ainda são 5h20 da tarde, né? São 4h20 da tarde, 4h30 da tarde, né? O horário, confusão de fuso horário é sempre assim, né? Eu queria parabenizar a Juni pelo lançamento desse livro, né? Já estou ansioso para começar a leitura dele. Antes de fazer Ciências Sociais na Universidade Federal do Acre, que é onde eu estou me formando agora, eu comecei com sistemas de informação, porque meu sonho é trabalhar na indústria de jogos, né? Como programador, técnico, diretor de sistemas, né? E aí eu fiquei muito... uma das coisas que a gente estudou foi a produção nacional da tecnologia, as tentativas do Brasil de se inserir no mercado de tecnologia. E a Cobra Tecnologias, que depois virou o BB Investimento, BB Técnicas de Investimentos, né? Tecnologias, foi um tópico de bastante interesse dos nossos estudos. E eu fiquei impressionado mesmo com a capacidade que o pessoal tinha de tirar leite de pedra e conseguir fazer umas coisas assim impressionantes com o pequeno arcabouço tecnológico. Então, assim, ter uma fonte privilegiada dessa história da nossa tecnologia nacional e entender como é que pessoas de dentro estão olhando o que está acontecendo com as redes, com os algoritmos e dando explicações sociais e políticas a algo que o pessoal diz que é só técnico, né? É algo que me fascina muito, é um conteúdo que me fascina muito, né? Infelizmente não vou poder ficar para assistir todo esse encontro, eu vou escutar na medida do possível enquanto vocês estão falando, né? Como por fora disso, né? Na live, porque agora eu tenho que ir para o aniversário do meu irmão, de 10 anos, né? Mas desde já desejo uma boa conversa a todos e eu quero deixar aqui meu questionamento. Quando foi que o trabalho técnico de vocês... quando foi que vocês perceberam que esse trabalho técnico estava tendo ramificações da política, né? E estava tendo essas ramificações, e como é que vocês pensaram, meu Deus, o que foi que a gente fez, o que foi que a gente deixou de fazer, né? Essa é a minhoca que eu deixo na cabeça de vocês aqui. Então, desde já, muito obrigado, uma boa conversa para todo mundo aí, e vou assistir vocês com bastante entusiasmo. Valeu, pessoal. Primeiro eu queria agradecer a Juni por ter se disponibilizado, né, num feriado emendado, a estar aqui com a gente discutindo um tema que é tão importante para o Elo Digital, né? Nessa história que ela tem, né, com a Cobra, que é uma empresa nacional, que tinha, né, todo um desenvolvimento de tecnologia para a gente sair um pouco dessa dependência, que é o que a gente prega até hoje, entender por que isso não foi, né, para frente, quais foram os entraves, mas falar principalmente do ponto de vista do digital, conhecer esse livro. Para mim, ele vai ser um marco. Eu também estou ansiosa para ler, para a gente entender que o papel dos algoritmos na nossa vida, porque só o conhecimento liberta, né? E a gente sabendo como esses algoritmos funcionam e como a gente deixa isso entrar de forma até desavisada, a gente passa a ser mais ativos nas nossas escolhas, né? E sair dessa passividade que o digital acaba
nos colocando. Nós não somos, o digital tem que ser um instrumento do nosso desenvolvimento humano e não o contrário, como tem sido hoje, né? Uma ferramenta de escravidão moderna. Então, para mim, esse vai ser o grande ponto dessa conversa. E eu estou ansiosíssima e eu queria apresentar para vocês a June e queria que ela falasse um pouquinho desse lançamento, né? Que a gente vai estar ajudando, vai estar trabalhando para divulgar junto o tempo inteiro, porque é muito bom ter uma pessoa desse gabarito nas nossas fileiras, minha companheira de Elo Mulheres, e agora aqui, né, no Elo Digital, nos dando essa canja. June, com você. Bom, em primeiro lugar, obrigada. Aqui é um grande prazer estar aqui participando com o professor Cristiano, com a Adriana. O Samuel teve que sair por motivo mais que justo do irmãozinho. Agradeço a ele, né, o esforço, né, de, apesar do aniversário do irmãozinho, estar vindo participar, estar vindo trazer perguntas, estar vindo trazer questões. Eu tenho uma trajetória, né, está passando aqui a minha, né, um pouco do meu currículo. Eu tenho uma trajetória muito assim variada, porque é algo assim que para mim o conhecimento nunca teve fronteira, né? E olha que eu estudei, né? Eu cresci na ditadura militar, eu estudei numa escola que os professores todos eram militares. Não era escola militar, porque a escola militar, nessa época, mulher era proibido, né? Então, mas os meus professores eram coronéis, major, entendeu? E era tudo muito compartimentalizado. E eu saía fazendo, misturando tudo, né? Fazendo altas conexões de tudo com todo. Então, para mim, e eu sempre gostei de todas as matérias, inclusive educação física. Nunca tive uma matéria na escola que eu não gostasse, e porque eu via tudo assim misturado, e assim acabou sendo a minha vida acadêmica, a minha vida de estudos, né? Eu sou da área de artes também, né? De desenho, música, componho. Então, eu cantei no coral do Conservatório Brasileiro de Música por mais de 10 anos, e quando eu tinha 15 anos, né, eu estava no ensino médio, e meu irmão fazia engenharia na UFRJ, e ele falou assim: Júnior, vai abrir uma turma lá de programação Fortran. Isso foi em 1977, né? E programação Fortran, lá no núcleo de computação eletrônica do Fundão. Eu falei assim, mas está aberto para as pessoas participarem? Como é que é isso? Não estão pedindo ensino médio completo, não está nada disso nem de tal. Aí eu fui lá me inscrever, né? Aí, na época, o diretor de lá era o professor Bianchi, aí o professor Bianchi ele falou assim, não, mas esse curso foi criado mais para os alunos da engenharia, a gente abriu para toda a comunidade, para as pessoas de fora também, mas precisa saber muita matemática e tal. Eu falei assim, o que tem que saber de matemática? Aí, tem que saber, não sei o que. Então, daí, se eu fizer, você deixa eu fazer o curso? Aí ele deixa você fazer. Aí eu fiz lá o que ele pediu e fui cursar, e na turma eram os garotos da engenharia que estavam lá, era o pessoal da engenharia, né? E eu com 15 anos lá, era pirralha lá, no meio da rapaziada, e fiz o curso de Fortran naquela época, era computador lá da UFRJ, era um Boros 6700, computador de grande porte, e é tipo aqueles filmes antigos que a gente vê assim de NASA, aquelas fitas, era o centro de processamento de dados, né? E era uma loucura, porque hoje você programa, a coisa vai rapidinho, aí naquela época você tinha que primeiro digitar os cartões, cada linha de programa é um cartão, então um programa tamanho médio tem 2.000 cartões, mas é um Fortran menos, COBOL e IPL1 mais, né? Mais uns 1.000 cartões, um programa de Fortran, você teria, e aí vai para a leitora de cartões, vai para a fila de leitura, depois vai para a fila de processamento, depois vai para a fila de impressão, ou seja, cada coisa que você
programava, levava umas 3 horas para você ter o resultado que agora você faz aqui no computador, né? E tal, vem na hora se o troço deu certo, se não deu certo, e se compilou, tudo na hora, imediato, né, nas linguagens. E aí, depois disso, eu acabei fazendo vestibular anos depois para computação na PUC e engenharia química no FRJ, fui fazendo as duas faculdades juntas, né? E quando eu fui trabalhar na CETEL como analista de sistemas, eu acabei trancando a engenharia química, eu cheguei a fazer 4 anos, mas acabei trancando, porque aí eu tinha que trabalhar o dia inteiro, e da CETEL eu fui trabalhar na antiga Exxon, né? Que agora tem um outro nome, e dali da Exxon eu fui trabalhar na Cobra, porque o meu sonho era trabalhar na Cobra. Eu tive professores na PUC que eram funcionários da Cobra, entendeu? E que foram que a Cobra teve a sua geração, né? A Cobra foi criada nos anos 1970 e foi um projeto da Marinha Brasileira, né? E eles pegaram 20 engenheiros lá da UFRJ e mandaram para Inglaterra para conhecer o que era fazer aquele hardware e tal e coisa. Aí eles foram estudar lá na Inglaterra, 20, hein? 20 engenheiros. Não são 2.000, não são 200, 20. E esses 20 engenheiros trouxeram de lá o projeto, né, baseado num computador que eles usaram lá, um microcomputador, que seria o futuro Cobra 400, que foi o primeiro computador da Cobra. Só que eles trouxeram para cá e aprimoraram de tal forma que essa empresa acabou comprando o Cobra 400, entendeu? A empresa lá, a inglesa. E com isso, aí depois veio o Cobra 500, que foi todo produzido aqui, o Cobra 1000. E quando eu fui para a Cobra em 86, e quando eu fui para lá, já estávamos assim num processo, a reserva de mercado já estava perigando, né? Porque muitos interesses. Por que acabou a Cobra? Por interesses econômicos, é sempre isso, entendeu? É sempre por isso, porque a primeira abrir, aí aquele dinheiro dos impostos deveria ser revertido para investir na tecnologia brasileira, só que acabava não indo, entendeu? Então, essas coisas. E aí a Cobra, né? Não tivemos essa coisa que a China, né, que, por exemplo, o pessoal fala a Coreia, outros países que investiram largamente, mandavam 2.000 por ano para estudar na Inglaterra, nos Estados Unidos, para estudar computação. Aqui foram 20, entende? 20, né, heróicos que trouxeram todo esse conhecimento. E ali se formou, e a Cobra era um espaço gigantesco, funcionava aqui no bairro em Jacarepaguá, a fábrica, né? E era sensacional ver aqueles computadores sendo montados e tal, aquela fábrica toda, e ali funcionava ali na fábrica. Então começou a desenvolver aplicativos para o Cobra 500, para o Cobra 1000. Eu, quando fui para a Cobra, eu fui exatamente para dar suporte, né, para as empresas que queriam desenvolver aplicativos para o Cobra 1000, entendeu? Isso era um serviço que a Cobra fornecia a essas empresas, que era exatamente para não criarem aplicativos ruins, né, que degradasse a máquina. E a Cobra, o Banco do Brasil já era um dos acionistas da Cobra, entendeu? O Banco do Brasil era um dos acionistas, o Serpro também. Então, tinha um conselho, né, a Cobra, que funcionava, a Cobra, que tinha várias, né, era uma estatal, né? Então, tinha um conselho que funcionava. E aí, com isso, né, a Cobra foi, né, chegou a fazer o XT, o computador XT, que foi o PC, né, brasileiro, e depois disso ela foi sendo descontinuada, né? Aí ficou única, ela já fazia, né, os terminais do Banco do Brasil, e aí ficou exclusivamente, hoje funciona ali no Camorim, tem que é também Jacarepaguá, que é um subbairro de Jacarepaguá, funciona ali a Cobra, o computador ficou reduzida, antes era um espaço de acho que mais de 50 mil metros quadrados,
a planta ali da cobra, entendeu? Era muito gigante. E foi isso. Aí, quando eu saí da cobra, eu fui ser gerente de produto numa software house. E lá nessa software house, por um acaso, eu achei um projeto para criar um software para educação à distância, que eu não planejei, nunca planejei trabalhar em educação, eu nunca planejei nada na minha vida, as coisas foram acontecendo. E aí eu falei assim, que legal fazer, ainda era aqueles, né, disquetes de 5 1/4, né? E, e era um flop disk mesmo, aqueles eram molinhos. E, vamos fazer, eram 2 disquetes, não tinha nem HD ainda, os PCs eram sem HD. E vamos fazer isso, pô, que legal, usar informática na educação, que coisa legal. E aí eu fui estudar uma porção de coisa de educação, de psicologia da educação, para embasar aquele software, e com isso nasceu o Sistema de Autoria Brasileiro, que foi o primeiro software de educação à distância do Brasil, ganhou um prêmio, na época tinha um projeto do MEC, que era o PRONINF, que era para desenvolvimento de softwares educacionais, em 1988 ganhou esse prêmio lá do MEC. E aí, depois disso, eu fui fazer uma pós-graduação de informática na educação e emendei num mestrado em educação, e aí eu brinco que eu virei casaca. E aí fui trabalhar com educação, com tecnologia educacional, implantei informática educacional em várias escolas do Rio de Janeiro, formei muito professor, né? E aí, depois, nos anos 2000, eu criei um curso de pedagogia no Centro Universitário São José, aqui no Rio de Janeiro, que é lá no bairro chamado Realengo, aqui no Rio, e foi, né, na época, foi um curso assim, que todas as disciplinas eram integradas, entendeu? Integradas, e por conta disso ganhou conceituado MEC, porque era por conta dessa questão inusitada de você fazer as conexões entre as disciplinas, de ser todo um currículo todo integrado, né? E fiquei lá, depois aí criei um núcleo de educação à distância no Senai CETICT, que é o Senai da área têxtil, criei trocentos cursos da área têxtil, muito curso lá, nos anos que eu fiquei lá, e quando foi em 2018, eu havia quebrado a perna, eu falei assim, que coisa, né? Estava de licença, operei a perna, né? Aí eu falei assim, poxa vida, né? Sempre quis estudar linguística, que minha área é a área de aprendizagem humana. E a linguagem, ela é o veículo pelo qual nós humanos aprendemos, né? É a linguagem. Então, eu falei assim, pô, né, há vários anos eu quero estudar, chegou a hora. Aí fui fazer Enem e passei para letras aqui na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né? E na disciplina lá de materialidade do texto, sobre as implicações da materialidade do texto, que toda a história do livro, como o livro se constitui, com a história do, por exemplo, o livro, cara, esse livro que a gente conhece, ele é chamado, tá aqui o meu livrinho, ele é chamado de códice, nesse formato. Ele não era assim. Ele era um rolo. Então você tinha que ler sequencialmente, você não tinha acesso às páginas, né? Ele era um rolo, e como o papel era uma coisa muito cara, e as palavras eram escritas grudadas, porque ele era para ser lido em voz alta, entendeu? Ele era só lido em voz alta. E aí, quando, né, decidiram dividir o livro, e isso foi um papel assim muito grande do cristianismo, que foi exatamente para a Bíblia, porque a Bíblia ela é toda cheia de referências e você tem acesso direto àqueles, né, as passagens da Bíblia. Então, a Igreja Católica foi uma grande disseminadora desse formato do livro. Os próprios mosteiros começaram a fazer isso, né? Que era exatamente para facilitar o acesso à Bíblia. E começaram a fazer isso, e com um barateamento do papel,
começaram a separar as letras, olha só, a separar as palavras, que eram todas grudadas. E isso permitiu às pessoas lerem, fazerem leitura silenciosa. E isso causou o quê? Que, a partir daí, as pessoas puderam ler mais. E mais gente pôde ler. Criou livreiros, criaram grupos, e isso tudo foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento da humanidade. Essa mudança na materialidade, né? Sair do rolo, né? Passar o livro, esse acesso para o livro, e a leitura silenciosa criou todas essas condições para o desenvolvimento para o desenvolvimento da inteligência humana, né? Porque foi exatamente com essa troca, né? Com essa mudança toda que foi se desenvolvendo e construindo novos conhecimentos, né? E aí me veio uma pergunta: poxa, se houve essa mudança com a criação do livro, que mudanças não estariam ocorrendo com a leitura digital? Não somente a leitura digital, é a leitura digital escolhida pelos algoritmos, porque dentro das técnicas de SEO, que muda, né? Se tem mudança, porque existe ali uma mudança, existe uma mudança da não hermenêutica, que é a materialidade do texto, e da pós-hermenêutica, que é a questão tátil, que vai muito além da hermenêutica, e da própria hermenêutica, na construção do próprio texto. Porque os textos são construídos lá as técnicas de SEO, que é para poderem figurar nas primeiras páginas de sites de busca, também nas redes sociais, e aí esses textos acabam sendo os mais lidos, porque a maioria das pessoas não passa da primeira página de uma pesquisa. Você faz uma pesquisa lá no Google, as pessoas leem aquilo que está aparecendo ali primeiro. Aí o que acontece? Aquele texto, como é mais visitado, e ele é mais visitado que está ali, é que nem aquela propaganda do Tostines, né? É mais crocante porque vende mais, né? Então o texto fica ali, né? Na primeira página, é lógico que ele acaba sendo mais acessado, e isso torna a audiência dele maior, então cada vez ele fica em melhores posições. Então, e os textos lá da 20ª página, que não obedeceram aquelas técnicas de SEO? Que textos, né? O que vai acontecer? Então, eu fiz um mergulho, né, na neurociência cognitiva e na linguística, exatamente para ver esses impactos, como se dá essa construção do nosso cérebro leitor, né? Porque a leitura, diferentemente da linguagem, da fala, né, ela não é uma herança genética. A leitura tem que ser aprendida. A ler e escrever você tem que aprender, entendeu? E conforme você aprende, quando você aprende a ler e para ler, você mobiliza várias áreas do seu cérebro, entendeu? Várias regiões do seu cérebro. E é claro que quanto mais contato você tem na hora que você lê, né, áreas diferentes estão sendo mobilizadas. Então, eu pego aqui, vou ler no celular. Aí vou passando aqui, fazendo assim, passando, né? Então, nessa hora eu estou segurando o celular, existe uma questão motora de eu segurando o celular, e uma outra eu fazendo assim. Mas agora, por exemplo, a diagramação, que toda a intenção, né, da materialidade do texto que foi utilizada, você modifica aqui na hora que você vai ler, o leitor está modificando aquilo, porque a diagramação que é feita dos livros são estudados que tem a ver com o conteúdo daquele livro, entendeu? Então, aí você muda tudo. E aí você pega um livro, poxa, o livro tem o peso do livro, você vira a página, tem as cores, você tem que virar as páginas do livro, tem o cheiro do livro. Então, outras áreas são mobilizadas, entendeu?
E você tem, né? E sem falar que você está lendo o livro, você não é interrompido o tempo todo com notificações que te distraem e te levam para outras, e ver outras coisas, distraindo aquela atenção. Porque algumas leituras, a leitura profunda, né? Ela requer uma dedicação, entendeu? E as pessoas só conseguem conquistar essa leitura profunda lendo profundamente, não é construído no cérebro de cada um. E uma das coisas que eu chamo a atenção, que os próprios neurocientistas chamam a atenção, que o cérebro é um camaleão, né? E ele se adapta. E existe uma regra na biologia que é use or lose. O que você não usa, você perde. A gente viu isso na toda a evolução das espécies. O que você não usa, você perde. Então, o que é isso que está acontecendo com a gente? Que áreas são essas que estão sendo? Como é que a escola, que eu também trago isso no livro, como é que a escola vai lidar com isso? Como é que os pais vão lidar com isso? Como é que nós vamos lidar com isso? Entendeu? Né? Se você parar, daqui a pouco você vai criando, né? Vai deixando. Não, isso aqui está meio complexo. Vou ler depois. Vou ler depois. Então, é a caixa do mais tarde. Mais tarde eu leio, e esse mais tarde não chega nunca, porque você é tão bombardeado com tanta coisa que você não consegue, né? Esse imediatismo aí. Então, é algo que a gente tem que começar, tem que discutir isso para ver como, né, como vamos, não é só selecionar como esses algoritmos vão funcionar, porque hoje quem diz como os algoritmos vão funcionar são os profissionais de informática e os profissionais de marketing. E os donos das empresas estão cada vez mais ricos. E tem os advogados da questão dos direitos autorais, mas o restante da sociedade é completamente passiva. Né? Somos completamente passivos e estamos indo aí. Então, eu criei esse livro com a intenção de incluir no debate pessoas da área de humanas, da área de ciências sociais, né? De ciências humanas, ciências sociais, da área médica também, incluir nesse debate. Então, trago como é que funciona para, a partir daí, que você tem ali conhecimento, fazendo as conexões, faça as conexões entre essas áreas, e mais, né? Eu quero que ele criando essas conexões para ser um livro ponte, né? E incluir no debate as pessoas, porque o que a gente vai fazer, como a gente vai cuidar dos algoritmos, como a gente vai cuidar da questão da inteligência artificial, não virá a solução de um único profissional, porque são tantas coisas envolvidas que é preciso ouvir todo mundo, diferentes áreas, diferentes pontos de vista, né? Afinal de contas, um ponto de vista é apenas a vista de um ponto, né? Então, tem muitos pontos aí a serem considerados e a gente precisa incluir todo mundo nesse debate, porque não pode continuar do jeito que está, porque hoje nós não apitamos nada do que acontece, entendeu? Não apitamos absolutamente nada. Então, a minha intenção é trazer para a academia e para a sociedade como um todo esse debate e incluir os próprios profissionais de informática, porque eles também não têm noção do que está acontecendo com eles, né? Eles estão lá operando, né? Se achando muito espertos, muito maravilhosos, né? Criando aqueles algoritmos todos, né? Uma época trabalhei com modelo matemático lá nos anos 90 para inteligência artificial. Provavelmente tem um dedinho meu aí nesse chat GPT. Tem um dedinho meu, eu tenho minha parcela aí de contribuição para isso, que vem para o bem, que a tecnologia, não existe tecnologia boa, a tecnologia depende do que você faz com ela, entendeu? Você tem um garfo você pode comer uma comida deliciosa, pode matar alguém, entendeu? O que você faz com a tecnologia depende, né, de que nós queremos, né? E esse é o X da questão. Então, nós temos que decidir conjuntamente como iremos tratar essa situação, porque isso já está acontecendo com todos nós,
E não é só com quem está sendo formado hoje. Está acontecendo com, né, com formação de leitor e de escritor. Está acontecendo com quem já tem seu cérebro formado também, que é o camaleão, né? É o camaleão, entendeu? Então, eu quero trazer botar essa discussão aí, levantando essa bola aí, que é para todo mundo cortar. Quero ver todo mundo dando palpite sobre isso. É isso. Maravilha, maravilha. Bom, então o livro, esse que está aqui, eu sei que você anda lendo com essa capinha, não é isso? Para adquirir, entrar nesse site, foca na estratégia. Estou fazendo aqui uma promoção de pré-venda de 10% de desconto e mando para o Brasil todo. O Brasil todo conseguiu uma taxa, um frete baratinho de R$ 7,85 no correio, porque era livro, não sei o quê, aí consegui. Aí eu mando para todo o Brasil, vai para tudo que é lugar, o mesmo frete, consegui esse acordo ali com os Correios para poder estar vendo esse livro e para todos os lugares e está sendo, né, difundido para todos os lugares. Tá? Chega rapidinho. Chega no máximo em 9 dias. Entendeu? Então, mas já está lá, é só entrar lá, né? Entra lá no site para ver direitinho todas as questões de pagamento, tem que mandar o endereço completo também, por favor. Se não for aparecer, ou pode comprar na pré-venda, e quem for aqui do Rio, estiver passando aqui no Rio, estiver vindo visitar a cidade maravilhosa, terei o maior prazer em encontrá-los lá no Café Lamas. O Café Lamas é o restaurante mais antigo do Rio de Janeiro. Sabia? É o bar e restaurante mais antigo da cidade do Rio de Janeiro, foi frequentado por Machado de Assis, Graça Aranha, entendeu? Foi frequentado por toda, né? É um lugar assim muito legal, muito aconchegante, que tem fotos de todos esses personagens que fazem parte da história assim da cultura, né? Brasileira por todo o século XX, porque ele foi criado tem mais de 100 anos o Lamas, né? Então eu fiquei muito feliz de estar fazendo lá o lançamento. Acho que quero incluir mesmo, quero trazer lá para o Lamas. Acho que no final foi casando e dando tudo certo, assim, nessa parte aí do lançamento e tudo mais. O que mais? Maravilha. Então, o lançamento dia 13 de novembro, segunda-feira, no Café Lamas, no Flamengo. Isso. Tá às 18h30, mas eu vou estar lá até meia-noite. Se quiser ir mais tarde, eu vou estar lá. Pode aparecer mais tarde lá. O chopp do Lamas é famoso, entendeu? É um dos melhores chopps do Rio de Janeiro. E ele é um lugar assim, despojado, a comida é ótima também, mas é um lugar assim, né? Pintado por artistas. Ele tem músicas da MPB que citam o Café Lamas, e é super simpático. Então, quem for lá, né? Quem é do Rio, todo mundo conhece o Café Lamas, mas quem não é do Rio está convidado a vir, né? Aí compra o livro, recebe lá na hora, eu autografo na hora, tudo. E terá né? Vai me dar um abraço, eu terei o maior prazer de estar encontrando com cada um ali no Café Lamas, no dia 13. Maravilha, maravilha. Então, agora vamos conversar um pouquinho para a gente conseguir aprofundar. Adriana, tem alguma pergunta? Eu tenho uma reflexão sobre tudo que eu escutei aqui. Eu entendi assim que o livro ele é um chamado à reflexão sobre diferentes, né, formas de comunicação. A materialidade do livro, né, como a gente conheceu até algum tempo atrás, ainda existe, porque eu me lembro de quando começou o computador a ficar mais acessível, se dizia que o livro acabaria.
apesar de eu ser focal no elo digital, eu ainda amo o cheiro de um livro, eu ainda preciso virar uma página, para leitura ainda é o físico, né? Então, toda essa coisa sensorial, para mim, é importantíssima. Mas eu acho que vai um pouquinho além, quando a gente fala dessa reflexão com relação aos algoritmos especificamente, essa nova geração é a primeira que tem um coeficiente de inteligência menor do que a geração anterior, porque, né, o processo nosso de conhecimento humano, ele sempre veio aumentando. E aí eu me questiono muito se isso não tem a ver com as escolhas que os algoritmos fazem para a gente. Por quê? Porque eles vão nos conhecendo a tal ponto, e a gente vai permitindo isso, que eles só nos entregam aquilo que está dentro da nossa bolha. E a gente passa a não ter mais acesso a conteúdos que teoricamente não são do nosso interesse, mas são, porque fazem parte da nossa construção, né? Então, eu acho que é importante, eu particularmente, eu consumo muita coisa que não é do meu interesse direto para tentar confundir esse algoritmo e ele me entregar mais coisas, ele não me entregar só aquilo que eu gosto, porque o que eu gosto eu vou atrás. Mas eu preciso ter acesso a coisas que eu não gosto. Ou que desconhece, ou que desconhece. Exatamente, que eu não conheço. Então, talvez o meu questionamento é esse: será que essa questão que nós estamos vivenciando pela primeira vez na sociedade, né, não é um reflexo? E como que a gente faz para se livrar disso, né, para reverter esse processo? É exatamente isso. Existe uma comissão, né, havia um entendimento que haveria uma autorregulação, que não aconteceu, né, das empresas, que não aconteceu. Existe uma comissão hoje no Congresso Nacional, tá, que tem ouvido as pessoas. Então, até para dar, né, mais um input para essa comissão, criei o livro para dar essa comissão e trazer mais pessoas para esse debate, porque as pessoas que não são da área tecnológica, elas ficam muito assim, elas têm uma rejeição e tal, mas não sabem exatamente o que está acontecendo. Então, eu trago exatamente o que está acontecendo para a pessoa saber que não é só é a estrutura do texto, é não ter metáfora, entendeu? E a metáfora é exatamente o que faz você fazer associações, divagações. É não ter metáfora, é você ter um texto simplificado, é você não ter orações complexas, entendeu? Então, é muito pior do que selecionar só o assunto, a coisa é muito pior. Que isso, inclusive, porque as metáforas são fundamentais para você trabalhar sua imaginação, entendeu? Então, você começa a ler só aqueles livros que têm sempre as mesmas coisas, o mesmo assunto, construído da mesma forma, entendeu? E agora com o ChatGPT você tem isso produzido em massa, o que estava sendo feito pelo pessoal de copywriter, agora o próprio ChatGPT vai fazer, que você vai botar lá e o troço vai sair escrevendo, aí vai ficar mais formatado ainda, entendeu? Mais fechado ainda aquele escopo. Então, está na hora de todo mundo meter o bedelho nisso, entende? Está na hora de todo mundo meter o bedelho nisso. E eu sou uma pessoa super curiosa, sempre fui. Curiosa, e eu acho, e intrometida. Eu gosto de me intrometer e buscar umas coisas e vou me intrometendo. Então, eu acho que todo mundo tem que se intrometer nesse troço. Vamos nos intrometer nisso, porque isso está afetando a sociedade como um todo e cada um de nós, né? E a menos que a pessoa viva unplugged total, ela não está sendo afetada diretamente ali na sua inteligência, mas como a sociedade está sendo afetada, ela vai acabar sendo afetada também. Seja escolhas de uns dirigentes malucos, né? Uns dirigentes completamente, né? Uns assassinos,
né, que a gente está vendo aí, e isso as pessoas vão sendo levadas a isso, então você, de uma forma ou de outra, vai ser vítima, entendeu? Eu sou a lei livre. Não está, porque você vive em sociedade, você não está livre dos efeitos do que está acontecendo. E se você pensar que essa rapaziada que está agora com 15 anos, daqui a 30 anos, eles que vão estar dirigindo o mundo. Uhum. Entendeu? É complicado. Eles vão estar dirigindo as empresas, vão estar dirigindo o mundo daqui a 30 anos, né? São eles. Eu já vou estar bem velhinha, entendeu? Juni, e aí eu tenho também uma reflexão em relação a isso, porque assim, eu sou da área da saúde. Então, eu sinto o impacto disso toda vez. A Adriana caiu, mas ela já volta. Eu sinto o impacto disso toda vez que eu vou ler uma prova, porque é um ponto que eu acho que é bastante interessante para eu provocar, que é o seguinte: durante os últimos anos, as provas, né, aí a gente fala de prova acadêmica, eles vão deixando de ser provas dissertativas e passando aquele mecanismo de múltipla escolha. Eu trabalho em instituição particular, né, numa universidade particular, já passei por outras universidades particulares e todas elas se direcionam para o mesmo lado, né? Do ensino em que você dê uma independência para o aluno, mas basicamente você, professor, produz textos curtos, simplificados, para que você despache para o aluno de alguma forma, aí cada instituição tem uma escolha. Depois você faz uma prova em que o aluno, se ele vai ter que dissertar, primeiro que a instituição nem recomenda tanto que a gente faça questões dissertativas. Primeiro passo. Segundo, que a instituição coloca um prazo esguio para correção daquela prova. Por exemplo, eu trabalhei numa instituição em que a minha prova, que eu tinha que aplicar para os alunos até as 10 horas da noite, precisava entrar a nota no sistema meia-noite. Senão o sistema fechava, você não podia mais enviar. E se você não fizesse isso, você entraria na lista dos demitidos do semestre. Nossa. Então, a minha pergunta é: você acredita que seria possível nós influenciarmos, não só nas redes sociais, mas nos processos educacionais, para que a gente rompesse aí com esse ciclo vicioso do simplificar e de rudimentar o texto e promover aí uma ação para que as pessoas escrevam com um mínimo de complexidade, porque eu vejo, por exemplo, posicionamentos de rede social: você é sim ou você é não. Se você for sim, ok para um grupo, que horror para o outro. Se você for não, a mesma coisa. Vamos pegar o exemplo dessa guerra absurda que está acontecendo na faixa de Gaza, e a gente pega os outros problemas. Vamos pegar, vou usar termos e países que as pessoas gostam, né? Vamos falar de Venezuela, vamos falar de Ucrânia, Nicarágua, vamos falar do que aconteceu no Nepal, e que a maioria das pessoas, elas fazem seus posicionamentos e não conseguem ler além do título da notícia. Eu queria entender com você se é possível a gente começar a falar disso de forma mais profunda, e como que outros entes da academia, e como você vem da área de letras junto com a área da tecnologia da informação, como que os pesquisadores estão pensando nisso, ou ainda não é uma questão, ou é uma questão que não é tão colocada assim? Você tem algumas, você tem o pessoal da neurociência pensando
as pessoas da área de letras, você tem... como eu disse, né? Eles trazem as coisas, eles veem o estranhamento, veem a preocupação, mas eles têm poucos instrumentos. Tinham, até o meu livro, poucos instrumentos para poderem palpitar, entendeu? Por uma coisa de desconhecimento. Uma coisa que você falou aí dos seus alunos, né? Eu dei aula no ensino superior, dei aula na educação básica também, de informática na educação, coordenei também uma escola de Fundamental 2, e meus alunos, a primeira disciplina que eu dei na minha vida foi de sistemas operacionais. Foi ainda na época que eu era mais informática, mas depois disso eu dei aula na UFRJ de tecnologia educacional e de informática na educação. E uma coisa que eu criei, né, na minha... Exatamente, que foi uma prova dialógica. Uma prova dialógica. Minhas provas nunca valeram 10. Minhas provas valiam, às vezes, 14. 14. Tinha 14 pontos ali, né? Então, a pessoa... Né, por quê? Por que tinha 14 pontos? Porque eu tinha questões mais simples, umas questões... E tinha umas questões mais complexas, entendeu? Então, o cara podia fazer, se o cara não tivesse a fim de fazer aquelas questões mais complexas, tudo bem, ele teria ali os 10 pontos, mas se ele faz, ele teria a condição de fazer mais pontos né, e aí fazer isso. E uma outra coisa que eu sempre fiz, né, não sei se é possível de fazer, que era a prova, a pessoa, né, se ela... Eu ouvia a prova, ele ficava o semestre inteiro fazendo a prova. Como? Ele devolvia aquelas questões, eu fazia perguntas sobre aquelas questões, sobre as respostas dele. E por que você achou? Por que não sei? Aí ele tinha que vir me trazendo, aí dá um trabalho cão, tá? Dá um trabalho absurdo. As professoras todas falam que eu era louca. Então, mas é tão legal, porque aí você vai ajudando, vai orientando o cara na construção do conhecimento dele. Entendeu? Vai orientando o aluno nessa construção. Então, eu devolvia para ele. Aí eu mandava assim para ele, ele tinha que trazer em cima daquilo. Olha, e no final, até que eles conseguiam alcançar e até superar aquilo que eu esperava que eles alcançassem. Entendeu? Então, durava o semestre inteiro e a nota dele mudava também. Entendeu? Na prova. Ele tinha aquela nota ali, mas ele podia recuperar, melhorar a nota dele conforme ele fosse me entregando as perguntas que eu ia fazendo em cima do que ele respondia, entendeu? Então, com isso, eu ia dirigindo ele e ele ia aprofundando ali o estudo naquele tema, entende? E dá um trabalho, mas, em compensação, o resultado é sensacional, que fora aqueles aluno que desaparece, que não faz trabalho nenhum, eu nunca reprovei ninguém na minha vida. Não tive nem sei quantos milhares de alunos na minha vida, que foram 30 anos, sei lá, dando aula, nunca reprovei nenhum aluno na minha vida. E fazia isso também com os alunos do colégio. E eles gostavam de fazer isso, de poder recuperar, de poder consertar. Porque... E é também isso, minhas provas eram discursivas, mas sempre com consulta. Porque a hora de fazer a prova é um ótimo momento, horário de estudo, porque o aluno se concentra de uma forma, um momento de aprendizagem, e porque a concentração que ele bota ali na hora da prova é normalmente maior do que ele tem quando está estudando em casa, sozinho, entendeu? Ele fica ali concentrado, então você podia consultar qualquer material que fosse seu, não podia emprestar material, né? Então, era ali, tinha que fazer aquilo ali. Então, a prova com consulta e depois podia fazer, porque os cientistas, todos os cientistas trabalham com consulta. O que você quer que o aluno trabalhe? Você pode consultar o tempo todo, você vai criar, vai escrever um artigo, você consulta, você não fica botando tudo da sua cabeça. Então, por que não permitir o aluno enriquecer aquelas respostas dele ali? Ele podia criem colas para vocês, criem resumos, façam resumos, tragam. Então, isso aí incentivava eles, inclusive, a estudar, porque eles iam fazendo os resumos para levar para a prova, entendeu?
E aí, e durante o semestre todo, eu fazia esse jogo de ler, eles me traziam e tal, eu devolvia e tal, devolvi e tal, e eles tinham que me trazer, né, na semana seguinte, responder aquelas minhas indagações. E com isso eu fui dirigindo, né, dirigindo ali a aprendizagem dele. Eu não sei se é possível fazer algo assim, desse tipo, na instituição que você trabalha. Eu fazia na minha, eu era a única que fazia isso, entendeu? Mas eu fazia lá na minha. Alguns professores até começaram a fazer, mas é isso, dá trabalho, mas e faz isso, faz uma prova, não sei se poderia fazer com uma pontuação maior, com umas questões mais elaboradas, discursivas, para o cara responder. O cara que responder aquela questão vale 2, por exemplo, as outras questões valem 1. Então, ele escrevendo ali, ele tem a chance que só o ato dele escrever ali já é um outro exercício mental que ele está fazendo. Então, já aí pensa aí, sei lá, fica aí, né, uma sugestão, ter aí né, dar uma... E os alunos ficam assim, nossa, mas como assim? A prova vale 14? Como assim? Demora e eles gostam da novidade e tal, e, né, você não prejudica o outro e valoriza quem quer estudar mais, entendeu? Entendi. Eu, na instituição onde eu estou, eu consigo fazer a prova, minha prova é de múltiplas escolhas. Ou seja, eu coloco, por exemplo, 18 questões e o aluno só responde 10. Então, ele cancela as questões que ele considera que ele não sabe. E aí eu mapeio essas questões que eles não responderam para conversar com eles no dia da revisão. Só que assim, eu não consegui ainda ter a seu modo angelical de não reprovar ninguém. Não, mas não, eu sou muito severa, super severa. É porque o cara pegou e fez o trabalho. Não, eu entendo, eu só tô brincando. Não, né, nossa, eu sou exigente pra cacete, sou exigente comigo, exigente com os outros. Muito, 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 não tem bondade aí, não tem nem um pouco de bondade. O que tem é pegar e ficar ali cobrando do cara, e o cara fazendo, o cara trabalhando, né? Só leva quem trabalha, quem não trabalha não leva mesmo, entendeu? Então, é uma forma de você recompensar o esforço, porque às vezes o aluno vai se desenvolvendo durante o semestre, entendeu? Ele vai se desenvolvendo, ainda mais se ele for jovem, ele vai se desenvolvendo durante o semestre. Então, ele tem né? Tem essa possibilidade aí de estar fazendo essa. Você pode pegar, não cabe nessas provas de múltipla escolha um justifique para as respostas, já justifique sua resposta. Uhum. Eu sou o rei do justifique. Justifique a resposta. E aí depois você devolve a sua justificativa, mas tem não sei o que lá. E se for assim, você acha que essa sua justificativa está atendendo? Porque isso tudo é baseado, porque eu criei isso, né? Eu adaptei isso do método clínico de Piaget. O método clínico de Piaget, ele trabalha exatamente dessa forma. Então, eu adaptei o método clínico de Piaget, que ele fazia nos laboratórios, nas pesquisas, à sala de aula. Exatamente, que é a maiêutica, né? É uma maiêutica, só que é uma maiêutica ali por escrito, então bota o cara para refletir sobre como é que ele pensa, por que ele pensa daquele jeito, por que ele escolheu aquilo, que é exatamente para fazer, né, o cérebro dele, né? E que quando você faz essas perguntas, né, que é a base do método, o aluno entra em desequilíbrio cognitivo. Ele entra em desequilíbrio cognitivo e, a partir daí, ele vai precisar, né, desenvolver outras estruturas cognitivas para poder dar conta daquele problema que ele precisa resolver. Então, era isso. Eu provoco o tempo todo, né? E o livro, por exemplo, é cheio de provocações, as pessoas vão ficar
né? Eu me assim, lendo, cheia de questões para pensar, e é isso mesmo, né? Já dei assim um spoiler. Minha metodologia, já mandei um spoiler aí, que vão ter, são várias questões que eu levanto para trazer para, né, para as pessoas começarem a se questionar e, com isso, criar estrutura para estar entrando nesse debate. Maravilha. Maravilha. Adriana, mais alguma questão? Não, Cris, para mim tá encerrado o debate, a gente já está com quase 1 hora, né, de conversa. Eu queria agradecer muito a Júnia por estar aqui com a gente. Convidar as pessoas, né, para estarem no lançamento do Eu Sei o que Você Anda Lendo. E também para começar essa reflexão com a Juni, com a gente do Elo Digital, trazer isso para a política de forma ampla e restrita, né? E pensar, sim, que a gente não está aqui criticando o digital, as ferramentas, o que a gente está tentando fazer é chamar para uma reflexão, né? E que as ferramentas são incríveis, elas estão aí para ficar, mas a gente está perdendo um tempo muito, não perdendo, mas a gente está investindo um tempo muito grande ensinando algoritmos, ensinando ferramentas, né, para máquinas. E nós estamos esquecendo que por trás disso existe sempre um ser humano. Então, a gente falar em algoritmo, a gente falar em construção digital, pensando em trazer ganhos para a humanidade e não em substituir essa humanidade. Então, para mim, a grande lição de hoje é essa. Eu acho que eu coloco isso no livro, né? Isso é reforçado pelo neurocientista Miguel Nicoleles, que foi uma das minhas referências, né? Que o cérebro humano ele é analógico, tá? Ele é analógico, isso, ele é analógico, e o cérebro, né? O computador, ele é digital. Ele nunca vai ser igual ao humano. Agora, o perigo não é esse, as pessoas estão preocupadas, a máquina, não. O perigo é o humano virar igual ao digital. É aí que mora a questão, porque você vai, né? Você vai construindo, né, toda a sua ação, o seu pensamento naquele formato, naquele mesmo formato. Então, aí é que está a questão. Nós vimos aí, no início do ano, pessoas malucas invadindo o Congresso Nacional, invadindo, né, destruindo obras de arte, destruindo patrimônios, não só do Brasil, da humanidade, né? E as pessoas estavam lá, assim, né? Parecia que tinham sofrido lobotomia, todas elas, lobotomizadas, entende? Então, é algo assim, não havia reflexão zero ali do que estava se fazendo. Então, é algo assim que ficaram assim realmente, né? Marionetes, né? Totalmente marionetes, agindo dessa forma. Então, e nós, né? Todo mundo sofre com isso, não são só eles, nós sofremos por conta deles, né? Então, é preciso que a gente comece a discutir, porque por trás, né, você falou, né, na ponta existem humanos e por trás dos algoritmos também existem interesses financeiros, também existem humanos, né? Então, temos que ver, né, como é que a gente vai operar isso para que esses humanos que estão lá pensando nos interesses econômicos, né, estejam também pensando na humanidade. Então, isso tudo só vai ser, né, só vai ser possível ser definido, isso tem que acontecer rápido, porque a tecnologia, né, voa todo dia, né, o tempo todo,
E isso tá acontecendo, já está acontecendo, então isso tem que acontecer rápido, e por isso tem que todo mundo entrar nesse debate, entrar muito rápido nisso, cara, entendeu? Entrar muito rápido, que já está atrasado, entendeu? Já está atrasado. É para ontem, para o ano passado, é para 5 anos atrás essa discussão, entendeu? Para 5 anos atrás, que parece que só depois dos efeitos, né, do que se viu na política, que as pessoas começaram a acordar para a questão dos algoritmos. Mas não é só os efeitos da política, tem todo um efeito sobre o pensamento humano, entendeu? Não é só. A política é uma das uma das coisas que foram acarretadas por esse tilt, aí, esse defeito que está começando a dar, né, que o cérebro já não está mais funcionando com o pensamento crítico que deveria ter construído, né? Esses adultos, né, não estão não está funcionando o pensamento crítico dele, o raciocínio crítico deles não está funcionando. E será que os nossos jovens estão formando um raciocínio crítico? É uma reflexão muito importante. Eu acredito que a gente tem que voltar nesse assunto mais vezes, inclusive até já colocar aí uma provocação para que a gente possa fechar um texto do Elo Digital para isso, para que a gente possa submeter aí à frente e levar esse texto do Elo Digital. E aí, Juni, essa comissão no Congresso, entendeu? Nós temos, né, um deputado, mas lá no Congresso, e a gente, né, mobilizar outros parlamentares, entendeu, para essa questão, porque eu acho que é uma questão que precisa ser realmente debatido, está sendo debatido em outros lugares do mundo, mas também ainda deficitário, entendeu? De forma deficitária, porque não inclui as pessoas todas que tinham que incluir, entendeu? Uma das minhas referências, deixa eu ver se está aqui, né? A mão, porque eu tenho uma pilha de livros ali, tem outra pilha aqui, tá, gente? Deixa eu ver se ele está aqui. O livro da Baron. Está aqui. Esse livro aqui, da uma neurocientista, quero botar, ela lançou no ano passado, no final do ano passado, tá? Ela é neurocientista e linguista americana. Então, mesmo nos Estados Unidos, mesmo na Europa, em outros lugares, a coisa ainda está andando em passo de tartaruga. Entendeu? Então, porque falta essa ponte para ligar. E eu espero que o livro está contribuindo um pouco para que essa ponte esteja acontecendo, né? Que depender de mim, tudo sempre dá certo. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, Juni. Vamos criar uma articulação para entregar uma cópia deste livro. Aí me corrija se eu falar besteira, mas na minha opinião esse livro tem que estar na mão do ministro da Educação do Brasil. Acho que é uma das pessoas que precisa receber uma cópia desse livro. Aí, Adriana, vamos colocar esse desafio para a gente aqui no Elo Digital, para que a gente ajude a Juni nessa articulação, para que a gente consiga fazer, se for possível, né? Ou a Juni entregar em mãos, ou a gente envia pelo correio, ou a gente aciona alguém que esteja em Brasília para entregar nas mãos do ministro da Educação, porque eu acho que aí seria um start, porque o que eu vejo que essas discussões às vezes não envolvem os entes que precisam estar. Então, do mesmo jeito que não somente ele, mas os presidentes das comissões de educação do Congresso. Sim, exatamente. Porque eu tenho pensado... É a Casa do Povo. Por isso que eu tenho pensado exatamente numa estratégia política, né, até para a gente partir aí, encerrando essa live, uma estratégia política, na minha opinião, seria entregar uma cópia para o ministro da Educação. Aí você complementou muito bem que uma cópia para cada presidente
das câmaras voltadas à educação, né? Da Comissão de Educação. Da Comissão de Educação. E eu acredito que também uma cópia desse para a ministra da Saúde, porque, afinal, quando a gente fala em neurociência, a gente está falando em saúde, nós estamos falando, obviamente, no impacto geral aí, então, deveríamos ter um envolvimento de mais frentes, mas eu acho que uma ação de nós, pelo menos, colocarmos nas mãos dessas pessoas, junto com uma carta do Elo Digital, explicando os perigos em relação à saúde das pessoas, em relação à formação de uma sociedade. E, como tu mesmo colocou, Júnior, daqui a 30 anos nós vamos ter toda essa juventude que está sendo formada neste, e 100% neste... algoritmos. Formada pelos algoritmos. Exato. Então, pessoas formadas nesses algoritmos vão estar comandando o país. E num país onde vamos estar num planeta que, se não tivermos uma ação tanto de meio ambiente, de clima, de forma concreta, em crise extrema de acesso a bens como a água, imagine uma sociedade que não tivesse a capacidade de pensar complexo com falta de água. Onde a gente pode chegar? Então, acho que é algo que precisa ser feito. Bom, com certeza. Muito obrigado, Júnior, pela paciência. Imagina, eu que agradeço, adorei a companhia de vocês, eu fico feliz de ter o espaço para estar divulgando, não é nem mas divulgando todas essas preocupações, todas essas questões, que foi isso que me moveu desde o início, né? Porque eu sou movida assim por o que me dá essa disposição assim, os propósitos, são as causas, entendeu? São as causas, né? É isso que me move, seja na área que foi, no caso, nessa área, e é algo que eu falei assim, não, isso aí eu tenho que escrever sobre isso, e essa será a minha contribuição, escrever isso e colocar todo mundo no jogo. Então, eu quero mais que todo mundo esteja discutindo e debatendo essa situação, porque de fato, né, a situação é periclitante, entendeu? Periclitante com todos nós, e a velocidade com que ocorre só aumenta a urgência do debate, entendeu? Com certeza. Adriana? Obrigada, gente. Boa noite. E vamos continuar com essa conversa, vamos tentar agilizar, né, o máximo possível, e não só colocar nossas preocupações, como começar a propor soluções, né? Lógico que não só nós, mas em conjunto, porque a gente não pode ficar só no debate, né? A gente precisa começar a vislumbrar um caminho diferente do que a gente está vendo aí. Então, obrigada, Júnior, obrigada, Cristiano. Adorei estar aqui, acho que a conversa foi ótima. Estou saindo com várias perguntas aqui, né? Mas isso é bom. Eu acho que quando a gente sai com muitas certezas é porque a gente não entendeu direito a lição. Então, vamos trabalhar para responder essas perguntas e começar a traçar esse caminho.